Nós hoje estamos na nossa penúltima aula síncrona, né? Penúltima semana de aula da disciplina de metodologia da educação de jovens e adultos. Eu estava conversando antes com quem já estava, vocês viram que eu estava conversando com a Jennifer, dessa preocupação mesmo. Eu sei que vocês já estão muito cansados e cansadas, eu também estou muito cansada e cansada, né? As aulas online, ou síncronas, assíncronas, os semestres, eu sinto que deixa a gente muito mais cansada. A Jennifer falou que a gente não sabe se a gente é estudante, se a gente é professor, se a gente é empregada da casa, né? Se a gente é mãe, o que a gente é? Porque o dia inteiro a gente é tudo. E com essa coisa, né, no meu caso específico, que eu não saio de casa mesmo, a gente parece que fica muito mais cansado quando vai chegando esse horário, né? Então, assim, eu até falo para vocês, agora eu falando que já tem mais gente aqui, para vocês conversarem um pouco com a coordenação e olhar esse tipo de aula, porque se um professor fica igual eu, sempre com o segundo horário com vocês, que é esse de 8 às 10, o aproveitamento de vocês, eu sinto que é muito menor durante as aulas, entendeu? Porque vocês já estão cansados mesmo, né? Ana Célia. A gente estava na aula com a professora Maria. Então tá bom. Ela estava falando que ia desligar. A senhora ia ligar. Que ia fazer o quê? Desligar? Encerrar a aula, porque a senhora ia brigar, porque ela já estava passando do horário. Ai, a Marilda acha que eu sou brava, gente. Ela que é brava. Gente, mas assim, mas é isso, assim, eu acho que fica todo mundo, né, cansado mesmo. Mas estão dando continuidade, hoje é o nosso penúltimo dia, a gente vai estudar um pouco sobre ensino de história, que é uma área que eu adoro, é uma área que eu mais estudei, que eu sempre fui professora de metodologia do ensino de história. Então, hoje a gente vai começar com o primeiro grupo, fazendo uma proposta de aula para o primeiro ano do ensino fundamental para a educação de adolescentes, jovens, adultos e idosos. Então, podem começar. O Alexandre não chegou, gente? Não. Não? Então, deixa eu começar minhas anotações. Tá bom, pode começar, grupo. Agora são 8 e 9. Boa noite, pessoal. Iremos iniciar nossa aula de história. Peraí, só um pouquinho. Tem alguém que está com muito barulho, Barbiton. Vamos todo mundo... eu também vou desligar o meu microfone, a gente só liga na hora. Eita, professora, será que é eu? Mas agora eu não sei como é que eu desligo aqui. Ctrl D, Val. Aperta o Ctrl D. É porque aqui tá aparecendo só a tela e não aparece mais nada para mim. Aperta Ctrl D. Ctrl D. Desligou? Não, ainda não. Vixe, Maria, peraí, eu vou parar de apresentar. É porque aqui onde eu moro é um bairro. Pode ser que esteja muito barulho, que tem um pessoal conversando ali fora. Tudo bem. Marca o tempo ainda não, viu, professora? Pronto. Seu áudio está no silencioso. Deixa eu desligar aqui o meu. Quem vai começar apresentando? Eu estou esperando a Bardo, coloca aí em apresentação. É a Val que vai colocar. Espera aí, Gustavo. Professora Andréia? Oi. A senhora poderia ver as mensagens que eu mandei no WhatsApp, por favor?
Certo. Apresentei, Val. Posso começar? Sim, Gustavo. Tá bom. Boa noite, pessoal. Hoje daremos início à nossa aula de História e aqui vou proceder ao início do plano de aula, que vai nortear a nossa aula. Nível de ensino a que a aula se dirige é o Ensino Fundamental 1, Educação de Jovens e Adultos. Série, primeiro ano. Educadores, Alexandre, Ana Célia, Bárbito, Gustavo e Valdirene. O tema tratado hoje na aula será Mundo Pessoal. Eu, meu grupo social e meu tempo. Duração vai ser de 10 a 15 minutos. E os objetivos do nosso trabalho da nossa aula identificar os aspectos do seu crescimento por meio do registro das lembranças particulares, de lembrança dos membros de sua família ou de sua comunidade. O conteúdo programático. Reconhecer a vida em casa, a vida em escola e as formas de representação social e espacial. Os jogos e brincadeiras como forma de interação social e espacial. A metodologia utilizada será: inicialmente perguntaremos aos educandos se eles brincavam na rua em que moravam e, em seguida, pediremos para eles escreverem no seu caderno o nome das brincadeiras que eles brincavam. E depois explicaremos o exercício de intenção, com a intenção de entender mais as brincadeiras que eles preferiam. Recursos didáticos será o projetor multimídia, que é o Data Show, notebook, cabo HDMI, cópia de exercícios, livros e o livro didático. Avaliação. Observaremos a desenvoltura dos alunos nas respostas às atividades, ou seja, na escrita. Durante os processos da atividade, os alunos serão acompanhados e orientados no passo a passo da construção do conhecimento. Boa noite, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Como é que foi o dia? Bom, nós falaremos hoje sobre o mundo pessoal. Eu, meu grupo social e meu tempo. Prossegue, Val. Minha gente, o que foi agora? Saiu, foi? Foi. Bom, não apareceu mais. Vocês lembram das brincadeiras de vocês quando era criança? Como é que vocês brincavam? De quê? Como? Vocês tinham o hábito de brincar na rua de vocês? Eu, como eu morava no interior, eu brincava mais em casa, mais de casinha, aquela coisa toda. Aí só brincava mais com outras pessoas, com outras crianças, quando ia para a escola, que brincava de amarelinha, brincava de pular corda, ou então quando juntava a família na casa dos avós. Aí reunia todo mundo, aí brincava de várias brincadeiras, de pega-pega, de essas coisas de criança mesmo. Professor, eu brincava muito na rua, professor, porque hoje em dia você não vê mais as crianças na rua. Hoje é todo mundo trancado. E eu fui criado brincando na rua, de barra-bandeira, queimado, esse tipo de brincadeira. Rapaz, no meu tempo também poderia brincar na rua. Isso aí era a brincadeira do taco. Né? Hoje em dia está perigoso. Aqui na cidade, as crianças podem mais ir para a rua, não. Meu neto aqui, sobrinho, não vão mais para a rua, não. Porque é muito perigoso. No meu tempo não, era tranquilo, tinha isso aí tudo. Pois é, hoje em dia as crianças só querem ficar mais no telefone, né? É assistindo vídeo, é assistindo... mais no telefone mesmo. Assim, hoje tá diferente como era na época de vocês, né? Mas Isso. vocês acham que está muito diferente a questão do brincar ou não? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Tá. Né?
Hoje não tem mais aquele, como que a gente chama aqui no interior, o pé no chão, não. Aquela brincadeira de se sujar. Hoje não, é em casa, é tudo no celular, essas coisas desse tipo. Até mesmo com a questão da interação, que hoje os meninos, mesmo na mesma casa, cada um com celular, ninguém olha nem para o outro. Antigamente as brincadeiras eram tudo junto, todo mundo junto, brincando. É verdade. Prossegue, Val, para o próximo slide. Vocês conhecem essas brincadeiras? Sim. Pois nós vamos só fazer o seguinte: vocês escreverão no caderno de vocês o nome dessas 3 brincadeiras e depois eu vou olhar cuidadosamente. Eu queria que vocês me falassem um pouco dessas brincadeiras primeiro, para depois vocês escreverem no caderno. Professor, eu não consegui identificar essa primeira. Essa primeira é jogar bola, é? Essa primeira é o pega-pega. Vocês já brincaram de pega-pega? Ah, brinquei demais, professor. Brinquei foi muito. E essa segunda figura? Segunda Pular pular corda. corda, né, professor? Pulei Isso. muito já. E Vocês a brincaram? terceira, E a terceira, bola de a gude? terceira eu conheci como peteca, né? Na minha Peteca, época a gente chamava de peteca. Pois Não. pronto. Oi. Oi. Peteca era brincadeira boa, essa aí. Pra mim, eu não brinquei dessa daí, não. A peteca eu não brinquei, não. Não sei como é que brinca, não. Eu brincava, eu vou contar para vocês. Na época escolar, eu sempre levava 5 petecos no bolso, que a gente sempre jogava apostado. Aham. Então era bem divertido na hora do intervalo brincar disso. Pois agora vocês vão escrever. Para mim, vos aguardo. Prossegue, Val. Bom, nessa atividade que vocês farão, vocês vão escrever por que gostavam de brincar na rua. Vocês vão me explicar qual era o motivo maior de vocês poderem brincar. Na segunda questão, você vai escrever o nome da sua brincadeira preferida. Aí vocês podem descrever como é que ocorria, entendeu? Vocês fiquem à vontade. E depois, escreva o nome das 3 brincadeiras não citadas na aula, mas 3 brincadeiras que vocês brincavam que não foram citadas na aula. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aprendido. E quero agradecer a compreensão de vocês. Tenham uma boa noite, até a próxima aula. Tá certo. A aula começou às 8h11, tá? E agora são 8h19. Término 20h19, tá bom? Gente, o segundo grupo eu acho que teve um probleminha. Vocês vão conseguir apresentar ou a gente pode ir para o terceiro, Janaína? Professora, a gente pode apresentar por último? Tá ótimo. Pode sim, tá bom? Gente, o segundo grupo, eles me comunicaram que tiveram um problema, elas me mandaram um slide trocado aqui, e aí a gente vai para o grupo referente ao terceiro ano. O grupo já está todo aí? O grupo do terceiro ano já está aí? Tá, professora. Sim, professora. Sim, o grupo do terceiro ano é composto pelas seguintes pessoas. Porque é pequena, que nem sempre eu enxergo. É a Larissa, a Juliana, a Nádia, o Tiago e o Maurício. Larissa,
eu falo Larissa, tá, gente, que é o primeiro nome que está aqui, mas Larissa, Juliana, Nádia, Tiago, Maurício, a gente pode, começando com vocês, então? Pode. Começando não, dando sequência com o grupo de vocês? Pode. Então, podem começar. Vocês vão me mandar o slide ou vocês já estão com o slide aí? O que vocês acham melhor? A gente apresenta aqui. Então, tá bom. Agora são 8h21, vocês podem começar, tá bom? Certo. Tá aparecendo aí? Sim, tá aparecendo. Então, boa noite. Nós ficamos com o terceiro ano de ensino fundamental da EJA. Os componentes do nosso grupo é a Juliana, a Larissa, a Nádia, o Maurício e eu, o Thiago. Bom, o tema do nosso plano de aula é sobre os grupos sociais e culturais. O ano, como foi dito, é o terceiro ano de ensino fundamental e terá duração de 10 minutos. Bom, os objetivos: reconhecer a diversidade sociocultural dos povos nativos, identificar algumas características das culturas indígenas e conhecer os aspectos do cotidiano nas aldeias indígenas. Como conteúdo será a cultura indígena, obviamente. A metodologia: iremos realizar um breve momento de conversa com os alunos sobre a mistura de etnias na formação do país e a importância de respeitar as diversidades. A aula expositiva referente ao direito dos indígenas. Iremos também apontar algumas características e situações cotidianas das culturas indígenas, seu meio e suas necessidades e formas de trabalho. Como recursos didáticos, nós usaremos o notebook, o datashow, o livro, a atividade impressa. A avaliação será feita com a participação do aluno e uma atividade escrita, que a gente vai explicar posteriormente. Boa noite. Na nossa atividade, a gente selecionou algumas perguntas que irão informar para vocês o conteúdo do que se trata a população indígena do Brasil. A primeira questão, fizemos a seguinte: em relação à influência indígena na cultura brasileira, relacione as colunas abaixo. Letra A, na alimentação. O que nós temos hoje sobre que a gente ainda guarda da alimentação dos grupos indígenas, por exemplo, são batata doce, guaraná, palmito, peixes, entre outros. Lembrando que os deveres dentro de uma aldeia funcionavam da seguinte forma: os índios homens cuidavam da caça, da pesca e da queimada e da limpeza de áreas de reservas para fazerem a agricultura. Depois que eles faziam essas queimadas, que era o chamado aceiro no interior, a tarefa já passava para as mulheres, que cuidavam da agricultura e do plantio, certo? No folclore, temos o que? As lendas do Irapuru, Iara e a Vitória Régia. Nos costumes, o que é que a gente ainda tem até hoje, até mesmo do nosso cotidiano, são os da rede, mutirão, que a gente faz muito hoje nas construções, e o banho diário. No vocabulário, são algumas palavras que são introduzidas na língua portuguesa, como samambaia, Curitiba, Siri, etc. Segunda questão: como vivem atualmente a maioria das tribos? Gente, boa parte da população indígena hoje vive em áreas chamadas de terras indígenas ou reservas. Existem hoje uma faixa de 690 terras indígenas do país, mas os índios, eles não vivem apenas nas terras indígenas. Existem comunidades indígenas circulando por beiradões de rios, em cidades amazônicas e até mesmo em algumas capitais brasileiras. Aí eu venho tratar sobre um fato característico da cidade daqui, que faz divisa
não faz divisa com o Piauí, mas tem uma BR, que é a cidade de Barra do Corda, onde os índios, eles cobram pedágio lá dos motoristas, qualquer tipo de carro que passa pela estrada. Então, temos aqui próximo da gente grupos indígenas, e lembrando que os índios hoje no Brasil, eles são mais concentrados na área norte, nordeste e centro-oeste. Certo? Terceira questão. Que organização foi criada para defender os interesses dos índios? A organização que foi criada foi a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. É o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, criado por meio da lei número 5.371, de 5 de dezembro de 1967, vinculado ao Ministério da Justiça, e a coordenadora é coordenadora e principal executora das políticas indigenistas do governo federal. Seguindo as questões, hoje em dia, os indígenas têm que lutar para garantir suas terras e preservar sua cultura. O que é que podemos tratar sobre isso? Qual é o papel da FUNAI sobre isso? Eles têm esse direito e eles precisam lutar? Sim, eles precisam, porque existem grileiros, existem garimpeiros, grandes madeireiras que tentam expulsar mesmo esses índios das suas terras, principalmente na área da região norte do país. Na área florestal mesmo, é que isso mais acontece. E o que é que ocorre? O dano à natureza é muito grande, que essas pessoas, garimpeiros, os grileiros e as madeireiras causam ao ecossistema é muito grande, sem falar que os índios perdem sua terra e sua cultura, perdem tudo, porque eles vão sair do seu lar. E a demarcação de terras pode estabelecer os limites físicos das terras pertencentes aos índios e visa proteger de possíveis invasões e ocupações por parte dos não-índios, que no caso foram as pessoas que eu tratei, que são grileiros, madeireiros e garimpeiros, certo? Então, a FUNAI tem esse papel também de proteger essas terras que são destinadas às reservas dos índios. Quinta questão. Encontre no quadro abaixo as 7 tribos indígenas do Brasil: Tupiniquins, Caiapó, Lanomani, Tapuia, Tupi, Carajá e Tapajós. Desculpa, gente, porque eu estou com a visão um pouco debilitada. Então, tem aquela brincadeirinha que a gente faz, tipo a palavra cruzada, para a gente encontrar essas tribos. E lembrando que as tribos são... Deixa eu procurar aqui. Acho que dá tempo. Eu vou procurar pelo menos uma, só para a gente fazer essa atividade. Eu acho que tem... Embaixo da letra Q, Tupiniquins. A Caiapó está no 14C e vai até o G. 1, 2, 3, 4. A Tapuia está no 4A e vai até 4F. Para mim aqui não está aparecendo a numeração, não. Isso, encontrei a Tapuia e a Tupiniquim. Então, gente, lembrando, se perguntarem para vocês onde os índios se localizam mais hoje no nosso país, eles estão mais localizados na região norte, nordeste e centro-oeste, certo? Qual é o órgão que faz o papel de defender os direitos dos índios? A FUNAI. O que hoje na nossa cultura a gente ainda traz dos índios são alguns tipos de comida, as lendas, o folclore, o vocabulário e os costumes, que são eles. Os costumes: mutirão, uso de rede, banho diário. As lendas: lenda do Uirapuru, Iara, Vitória Régia. Alimentação: batata doce, guaraná, palmito e peixe. E vocabulário: samambaia, curitiba e siri, entre outros. E não esquecendo, a ordem das tarefas dos indígenas: o homem fica, no caso, com a mais pesada, que é, no caso, caçar, fazer a limpeza de terras para a agricultura,
e depois que eles fazem essa limpeza, as mulheres tratam do plantio e da colheita, certo? Então, obrigado e boa noite. Eu estou falando aqui com o microfone desligado. Maurício, então, anotando aqui, vocês começaram às 8h21 e terminaram às 8h31, tá bom? Tempo correto. Então, a gente pode passar para o grupo 4. As meninas podem, só conferindo aqui, todas as participantes do quarto grupo estão presentes. As participantes são Maria Beatriz, está presente, que eu já vi. Sim. A Deusiane. Deusiane. Estou presente, professora. Denise, presente. Mona Lisa. Professora, se a senhora puder esperar um pouquinho, que ela ainda está no trabalho. Vixe, gente, só se o grupo 5 já puder apresentar. A Mona Lisa, então, não está. E a Daniela Luiza? A Daniela também não vai poder, porque lá na cidade que ela mora, no Maranhão, está chovendo e faltou energia. Tá, estou fazendo as anotações aqui. Mas vocês estão prontas para apresentar? Porque caso ela não apresente, depois ela entra e faz o relatório. Certo. Se eu já ver aqui com a Maria Beatriz. Tá ok. Pode apresentar, Maria. Estamos prontos. Então, Maria Beatriz, eu vou só abrir aqui o WhatsApp no computador, que você me mandou as coisas pelo WhatsApp, não foi isso? Isso, mandei. Porque eu tenho um problema, o meu computador está com problema, está dizendo que a câmera não tá encontrando. Acho que tem que configurar e eu nunca consigo apresentar o slide, por isso que eu pedi para a senhora colocar. Por isso eu não vou poder ligar a câmera. Não, tranquilo, é só para eu abrir aqui. Deu certo. Deixa eu só te achar. Achei. Pronto, deu certo. Vou colocar para apresentar, tá bom? Ok, professora. Meninas, são 8h35, tá? Podem começar a apresentação. Olá, pessoal, boa noite. Ficamos com o 4º ano, a nossa microaula de História. Pode passar, professora. O tema da nossa microaula... Ah, meu Deus. Diversidade de povos e costumes. O conteúdo é imigração de identidade e preservação da diversidade cultural. Carga horária 15 minutos. Nossos objetivos são analisar quais são as influências culturais estrangeiras, compreender a importância da preservação da identidade cultural de diferentes grupos, refletir sobre a imigração no Brasil,
através do cenário cultural. Metodologia: aula expositiva, com explicação oral e audiovisual. Demonstração da influência das práticas culturais e culinárias, por meio do conteúdo. Recursos: material didático, notebook, data show, folhas de papel A4. A avaliação será da seguinte maneira: ao final da explanação do conteúdo, os alunos irão iniciar a atividade avaliativa em sala de aula, refletindo sobre as características de sua cultura local. Depois, irão concluir em casa para ser entregue na próxima aula. Pode seguir. Alô, Deusiane? Amiga, teu áudio está desligado. Pronto. Diversidade de povos e costumes. Jesus. Tira o celular de perto. Deu certo agora? Deu. O deslocamento das populações. Meu Deus do céu. Contribuem para intensas trocas entre povos diversos. A riqueza cultural de cada um inclui seus hábitos e também aqueles adquiridos dos grupos com os quais teve contato ao longo do tempo. A gente, aqui no Brasil, teve influência de... Teve a imigração de... Meu Deus... Principalmente de chineses, italianos, indígenas, alemães. Então, a nossa cultura, ela é muito diversificada, certo? Pode passar, professor. Imigração e identidade. Nas migrações que ocorreram entre os séculos 19 e 20... Amiga, tira o celular que dá interferência. Mulher, já tirei, peraí. E vindo para o Brasil, um grupo que teve intensa presença em algumas regiões foi o de italianos. Uma forma de preservação da identidade deles é a realização de festas populares religiosas dedicadas aos santos de seus locais de origem. Bem, lá na região de imigrantes, lá no estado de São Paulo, no município de São Paulo, eles fazem essas comemorações aos santos. Um deles é o São Genaro e o São Vito. Nessas comemorações, eles se vestem a caráter, fazem os pratos típicos deles, comemoram como se eles estivessem mesmo lá na Itália. Então, isso é para manter a identidade cultural deles. E trazendo isso aqui para a nossa cidade, eu não sei se mas eu creio que sim, uma boa parte deve saber que a gente tem a influência dos árabes. Muitos árabes imigraram aqui para a cidade de Floriano. Com relação a manter a tradição cultural deles, é muito pouco. O que teve muita influência aqui foi a comida típica deles, né? Inclusive, tem a dona Salvação e a dona Tamina, que elas fazem esses pratos típicos lá dos árabes. E por que eles não mantiveram essa identidade cultural forte? Porque quando chegou aqui, eles casaram com pessoas aqui da cidade, então eles se adequaram mais à nossa cultura do que a gente se adequar à cultura deles. E eles tiveram muita influência no comércio daqui. Inclusive, o chamado fiado, que a gente conhece, foi trazido por eles. O fiado, né? Quando eles chegaram aqui, eles foram trabalhar no comércio e, trazendo o fiado, conseguiram se sobressair sobre os outros comerciantes. Então, eles tiveram muita influência aqui no comércio de Floriano.
Agora, era a vez da Dani falar, né? Ela ia falar sobre a cidade dela, que é no Maranhão. A Maria Beatriz vai dar uma explanada para vocês. Exemplos dos principais costumes da região sul, trazidos para o sul do Maranhão. Temos a erva mate, né, que eles fazem o chimarrão, que é aquela bebida que eles tomam no frio e faz parte da cultura deles. E temos também a prática da cavalgada, e a culinária também é bem diversificada. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre comida, uma coisa muito boa. Arroz carreteiro e costela assada. Pode passar, professora. Vamos falar... aqui a Denise está presente, né? Alô, Denise? Oi, som. Ei. Alô. Cadê a Mona Lisa? Chegou, não? Pronto, eu vou falar um pouco sobre as comidas que o Brasil adotou de outros países. Uma das que a gente mais conhece é a pizza. E, na realidade, ela tem a origem italiana, e o Brasil, meio que a portuguesa não, o Brasil deu uma brasileirada no cardápio. Por exemplo, a pizza lá na Itália, ela é apenas o quê? A marguerita e bastante molho de tomate. Já nós brasileiros, como gostamos de bastante enfeite, já vem tentando vários outros ingredientes. E vai variar também de cada região. Por exemplo, quem mora em cidades aí de... Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. O cardápio varia de região para região. Pode passar. Pode passar. Tem o instantâneo. O macarrão instantâneo, ele é a adaptação do lamen, que é um macarrão japonês, que já ele é mais no Brasil a gente apenas, então, e vem um pozinho. Ele teve adaptação para menos, né? E eu também coloquei o pão francês, que na realidade o pão francês ele não é francês. Ele é uma adaptação do baguete que tinha na França, que as pessoas, quando chegavam aqui no Brasil, pediam para os padeiros e eles foram adaptados, foi feito o pão francês. Mas ele não é de origem francesa, ele é brasileiro. E é isso. Tem outras, só que eu não vou esticar muito para falar, mas o Brasil adotou bastante a culinária estrangeira com as adaptações. Muito bem, professora Denise. Dando continuidade, aqui está a nossa avaliação, né? Vai ser da seguinte forma: faça uma reflexão e, se houver necessidade, pesquise sobre a manifestação cultural do lugar em que você vive. Existe influência de outras culturas? Justifique sua resposta. Houve transformação com o decorrer dos anos? Relate como era antes e o que mudou. Bom, a nossa avaliação ela é um pouco pessoal, né? Caso os alunos não consigam refletir por completo essa pesquisa, eles podem levar, como eu falei no início, no plano, e eles podem trazer na próxima aula, caso necessite fazer uma pesquisa. Aqui está a nossa referência bibliográfica, e é isso, gente. Obrigada pela atenção. Obrigada, grupo. Tinha alguém tentando entrar. Agora a Jaqueline, permitir. Então, aqui o quarto grupo terminou às 20h45, tá bom? A apresentação.
Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Isso mesmo, tá certo. Eles tinham começado às 20h35. Não era isso? Ok. Então, agora vem o quarto grupo para fazer sua apresentação. O grupo me mandou para o meu e-mail. Acho que eu já baixei a do quarto grupo. Oxe, eu acho que eu baixei. Mas eu entro. Arícia, tá aqui. Arícia, é só apresentação em PowerPoint mesmo, né? Sim, professora. Tá certo. Gente, o quarto grupo, eles vão falar sobre uma proposta para uma aula de história voltada para o 5º ano, tá? Então, Arícia, eu já posso colocar a apresentação? Pode sim. O grupo está todo presente? Sim. Peraí só um pouquinho que está baixando ainda, tá? Acho que deu. Não, voltou do grupo da Beatriz. Peraí. Ah, tá. Agora vai dar certo. Peraí. Tá baixando. Ah, tá. Deu certo. Deixa eu começar o processo de novo. Tela inteira. Pronto. Já está aparecendo? Sim. Tá sim. Grupo, são 20h48. Podem começar, tá bom? Boa noite. Boa noite. A nossa aula será ministrada por mim, o Eldinária, a Laiane, a Arícia, o Francisco e o Fernando. E ela é destinada para a turma de 5º ano do ensino fundamental da educação de jovens e adultos. Agora eu apresento para vocês o nosso plano de aula, que tem como tema os registros da história, os povos e culturas. Como eu já falei, é para o 5º ano do ensino fundamental da EJA. Tem como objetivo reconhecer o papel das religiões na composição da identidade das culturas presentes na sociedade. O conteúdo em si é o papel das religiões e da cultura para a formação dos povos antigos. O tempo de duração é de 10 minutos e, como recurso, tem computador, os slides e a plataforma que a gente está usando de sala virtual, Google Meet. Pode passar, professora. A metodologia é a apresentação dos conteúdos através de aula expositiva, a discussão da temática com os alunos e a aplicação da avaliação, que essa avaliação será realizada através de uma produção textual, que os meus amigos vão explicar mais na frente. E aí tá as nossas referências bibliográficas. Os meus colegas darão continuidade à apresentação. A cultura são onde vieram. Eu não estou ouvindo o Francisco, gente. É ele que está falando? O Fernando. O Aí então eu Fernando. estou ouvindo o Fernando. Aqui tá baixo. Fernanda, tá com Muito fone de baixo, ouvido, é? Fernando. É o Fernando que está falando, professora. Está dando problema no áudio dele. É o do Francisco que tá com problema, eu tô achando.
Gente, Francisco, seu microfone tá ligado. Pronto. Tá me ouvindo, professora? pronto. Pronto. Agora melhorou, Fernando. A cultura do povo é o que mostra quem eles são. Mas está muito baixo. A cultura do povo é o que mostra quem eles são, assim como a religião em que eles acreditam. Esse era o papel da religião e cultura nos tempos antigos, mas até hoje. Isso é importante e necessário para entendermos de onde viemos e quem somos. Gente, não está dando para ouvir o Fernando. Gente, tem alguém do grupo que pode ir dando continuidade? Ele vai tentar entrar de novo. Olha, voltou. Acho que vai dar certo agora. Melhorou? Ah, perfeito. Melhorou. Pronto. A cultura do povo é o que mostra quem eles são, de onde vieram, assim como a religião em que eles acreditam, um grupo para seguir. Esse era o papel da religião e cultura, não só nos tempos antigos, mas até hoje. Isso é importante e necessário para entendermos de onde viemos e quem somos. Ou seja, ele está explicando aqui no texto que através da religião, né, a religião e a cultura estão diretamente relacionadas, pois conhecendo a cultura de um povo, você é capaz de conhecer a religião e vice-versa. Através da religião de um povo, você também conhece um pouco sobre a cultura dele. Pode passar. Qual a importância das religiões na formação social de um povo? A religião permite conhecer o local onde as pessoas vivem, seus valores em uma cultura. Ela é influenciada pela cultura, mas também influencia a cultura daqueles que vivem em seu entorno. Então, é o que eu já tinha falado anteriormente, né? A religião e a cultura estão diretamente ligadas, uma influencia a outra. A religião permite um conhecimento maior dos valores que envolvem uma dada sociedade, principalmente seus valores éticos. Porque, vamos usar aqui como exemplo, algumas religiões permitem sacrifício de animais, né? Outras já não permitem. O objetivo da ciência da religião é fazer um inventário, o mais abrangente possível, de fatos reais do mundo religioso, bem como um entendimento histórico do surgimento e desenvolvimento de religiões particulares, uma identificação de seus contatos mútuos e a investigação de suas inter-relações com outras áreas da vida. Aqui a gente pode, né, a partir dessa leitura, interpretar que a religião está diretamente ligada à vivência das sociedades. Ela interfere diretamente, não só na parte ética da sociedade, mas na parte também de organização da sociedade, que nem antigamente nos povos antigos, né, a igreja tinha um papel assim, usando como exemplo a religião católica, a igreja tinha um papel muito dominante, né? As pessoas que faziam parte do chamado clero eram vistas como pessoas da nobreza, pessoas diferentes, né, superiores às outras. Pode passar. As primeiras manifestações religiosas. A religião da Roma antiga foi formada combinando diversos cultos e várias influências. Crenças etruscas, gregas e orientais foram incorporadas ao costume tradicionais para adaptá-los às novas necessidades do povo. Os romanos da antiguidade
eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Pode passar, professor. Atualmente, acredita-se que a crença na vida após a morte e o culto aos animais e às forças da natureza foram as primeiras formas de manifestações religiosas realizadas pelos seres humanos e que cada povo, com o passar do tempo, foi desenvolvendo sua própria religião, adequando às suas próprias necessidades. Em cada lugar predomina-se uma religião diferente. E como o Fernando falou, cada religião influencia a cultura daquele lugar. Então, a nave para na liberdade religiosa. Tá me ouvindo, professora? Sim, senhor. Ótimo. Então, como vocês mesmo sabem, que a gente na vida precisa de uma liberdade. Como o Fernando falou anteriormente, que a nossa vida está diretamente ligada à religião e à cultura, ou a religião e a cultura está impregnada nas nossas vidas, nós precisamos desta liberdade. A primeira delas é que a liberdade religiosa é um direito nosso, garantido na nossa Constituição. E isso ninguém vai mexer. E a segunda, ela parte da nossa própria consciência. A minha consciência é quem me diz o que eu devo e o que eu não devo fazer. A partir da minha consciência, eu tenho o respeito pelo outro, pela dignidade e pela escolha que o outro deve fazer na sua vida. E a religião, ela precisa disso. O direito à liberdade de religião é inerente à condição humana. Porém, a religiosidade possui importância jurídica graças a princípios constitucionais de liberdade. Um país pode adotar, por exemplo, uma religião oficial, mas permite que seus cidadãos pratiquem outras religiões que não aquela. Foi isso que eu acabei de falar. A liberdade religiosa é um direito garantido a cada um de nós, pois está na Constituição. E aí a nossa aula dá continuidade. Bom, pessoal, chegamos agora à nossa atividade e para não estender muito a nossa área, já que estamos chegando ao final, essa atividade vocês vão realizar em casa e vão trazer na próxima aula. Qual é o objetivo da nossa atividade? É vocês realizarem um texto dissertativo sobre a influência da religião no mundo e os seus reflexos na cultura de um povo. O que é que vocês vão pensar? Vocês vão pensar em um país, em uma região, e a influência que essa religião tem na cultura daquele país. Como dica, vocês podem utilizar o Islã, vocês podem utilizar a Índia, podem utilizar a China, o Vaticano, né, que fica na região ali de Roma, e vocês podem utilizar também o Brasil. Se vocês pensarem direitinho, o Brasil também tem muita influência do catolicismo no nosso país. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula com a nossa nova discussão também acerca das religiões, tá bom? Muito bem. Para a apresentação. Gente, agora são 21 horas, tá? O grupo fez no tempo também, 12 minutos, 21. Vou perguntar para o grupo 2 se eles conseguiram se organizar para apresentar, ou eu já posso começar a devolutiva de cada grupo. Grupo 2. Deixa eu ver. Professora, a gente fez um plano de aula, mas não conseguimos fazer uma apresentação. A gente apresenta mesmo assim? Vocês que sabem. Vou ver aqui com as meninas. Então, gente, eu vou começar conversando com vocês sobre as apresentações, né?
dentro das disciplinas, né, que a gente vem discutindo aqui, e assim, eu tenho muita angústia no sentido que as aulas online para metodologia, né, de estar tentando que vocês tenham essa parte que é teórica, mas a metodologia ela precisa de garantir uma parte prática, né? Então, a minha busca aqui o tempo todo é que vocês, pelo menos, ao longo dessa disciplina, nesse semestre remoto, que vocês possam conhecer a BNCC de uma maneira geral, e os conteúdos propostos para... Eu vou colocar principais disciplinas, porque aqui eu não vou ter tempo de discutir com vocês o ensino religioso, que é uma disciplina que entrou na BNCC, e não vou conseguir discutir com vocês artes também. Tá? Então, por isso eu peguei essas 5 disciplinas, que foi português, matemática, ciências, história e geografia, né? E aí depois eu posso até falar um pouco sobre as questões, né, quando eu chegar no 5º grupo do ensino religioso. Mas vamos lá. O grupo 1. Né? O grupo 1, vocês pensaram num trabalho com a memória. E aí é sempre importante esse exercício que vocês fizeram de você trazer as memórias dos alunos, né? E pensando que são todos adultos, muitas vezes a gente fala, o que vocês lembram da sua infância? Com quais brincadeiras vocês brincavam? Então, tudo isso está dentro da proposta do ensino de história, que é o eu, né? Lembrando da minha aula de ontem com vocês, a gente tem aí o eixo, o eu, né? Primeiro a minha relação comigo, a minha relação com o outro e minha relação com a comunidade. Então, aqui nessa aula, vocês objetivaram trazer as memórias afetivas do brincar dos alunos de vocês. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, no final, vocês passam uma atividade escrita. Então, é bom lembrar, vocês estão com alunos do 1º ano, que estão no início do processo de alfabetização. Então, quando vocês forem pensar nas atividades, é importante que vocês lembrem, esses alunos, mesmo sendo adolescentes, jovens, adultos e idosos, eles já sabem escrever. Talvez a melhor proposta de atividade para um 1º ano, e se for ainda mais no início do semestre, seja de vocês fazerem escritas coletivas, que vocês vão pedindo para eles lembrarem essas brincadeiras. O professor anota na lousa, vai discutindo a escrita e eles fazem as cópias nos cadernos. Então, essa é uma primeira tentativa, lembrando que nível de alfabetização estão os alunos de vocês, tá? E uma segunda é, muitas vezes, a gente fazer o que a gente chama de duplas produtivas, que é quando você coloca um aluno que sabe mais com um aluno que sabe menos. Porque na EJA, sempre você tem algum aluno que já tem uma noção de alfabetização, com alguns alunos que têm menos noções de alfabetização. Então, você pode trabalhar a escrita, mas para vocês terem cuidado com esses 2 pontos, tá bom? O grupo quer falar alguma coisa? Sim, professora. Realmente a gente tinha pensado dessa forma, assim como você falou, que a gente, quando fez o trabalho, foi pensando, claro, na memória, eu disse assim, mas a gente tem que trabalhar a escrita dos alunos, né? Exigir né? Para iniciar esse processo. E, claro que se a gente caminhou alguma turma e vê que os alunos têm uma dificuldade imensa de escrita, a maioria ali não souber mesmo escrever, claro, dá uma adaptação na atividade, com certeza, mas aí foi mais em linhas gerais, entendeu? Marco aí dá doido para falar. Não, o Gustavo já complementou o que eu iria falar, né? Mas é muito bom você poder trabalhar com a EJA e tentar entender o público, né? A questão que você vai para o 1º ano, muitos não sabem ler, alguns sabem ler e escrever, né? E a gente chegou a conversar isso, aí eu pensei, meu Deus do céu, será que eu poderia botar coletivo? Aí eu falei, não, mas a professora Andréa pode não gostar por causa que pode estar errado devido a isso. Então eu deixei mesmo para eles fazerem a escrita, né? Aí acabei pecando. Mas isso é bom você errar. Aqui a gente ainda pode errar, porque quando a gente estiver lá fora, estiver trabalhando, não cabe o erro. Porque um erro da gente compromete todo o ensino dos educandos.
Não, é Então, isso é porque mesmo. assim, a gente faz tudo pelo imaginário, né? Porque se realmente a gente estivesse na sala da EJA, a gente ia saber o nível de cada um. Como a gente faz no imaginário, às vezes a gente termina pecando nesses aspectos. Mas, Ana, uma coisa que é importante vocês entenderem é que não é erro, né? Aqui o meu papel é chamar atenção para isso. E eu acho que aqui, quem mais já foi meu bolsista? Eu acho que quem foi meu bolsista de formação nessa turma foi só o Bar, até porque o grande parte já se formou também. Mas que quando a gente está na aula e a gente não tem essa discussão anteriormente, a gente comete esses pequenos equívocos, que eu não vou chamar de erro, entendeu? É porque são questões de atenção que a gente tem que ter o tempo todo. E meu papel aqui é exatamente trazer essas atenções, né? Então, assim, é aquilo que eu falei desde a primeira aula, não é para vocês enxergarem como erro, é questão de pensar, porque sempre eu vou apontando questões em todos os grupos, e o legal é exatamente isso, que assim, antes vocês não davam conta de pensar tanto que era aula para EJA, hoje vocês já pensam mais. Então, vocês estão vendo que mesmo sendo essas aulas online, síncronas e assíncronas, está tendo uma maturidade de pensar nesse desenvolvimento de entender o aluno que vocês vão trabalhar, né? O grupo, entendeu? Então é muito isso, assim, o grupo 3 propôs trabalhar com a diversidade cultural e as características dos povos nativos, que depois vocês colocaram, sendo esses povos nativos, os povos indígenas. Vocês seguiram a linha que vocês tiveram na semana passada de já apresentar a atividade. Gente, para matemática, isso dá muito certo, mas dependendo da disciplina, ciências eu pontuei algumas coisas, mas história, por exemplo, faz muita falta vocês introduzirem um assunto. Tá? Faz muita falta de vocês começarem a pensar nessa conversa com a sala de aula, de vocês começarem a pensar assim, se eu estivesse no lugar de vocês, por exemplo, como professora, a primeira coisa que eu perguntaria para o grupo, Maurício, tem povos indígenas no Piauí? Né? Então, assim, é a primeira grande questão que eu traria, assim, porque quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu fui fazer um curso de formação na UFP, e aí essa foi uma das coisas destacadas, porque é muito comum as pessoas falarem que não tem índio no Piauí, e na verdade é uma mentira, porque tem povos indígenas no Piauí. Então, lembra, a proposta do ensino de história na BNCC, a gente sempre parte do local que a gente vive, né? Então, eu até fui anotando aqui, né? Faltou uma introdução. E, por exemplo, eu gosto da ideia da atividade, mas seria importante vocês, eu falei até isso semana passada também, irem colocando, já que vocês já trouxeram, você foi tentando explicar ali, é importante que você trouxesse os padrões de resposta e que você trouxessem imagens, por exemplo. História se faz muito pela imagem. Coloquei padrão de resposta. E aí, né, de novo, colocando aqui, era fundamental que vocês trabalhassem as questões voltadas aos povos indígenas do Piauí. O Maurício, ele até falou uma coisa que na hora eu fiquei pensando, mas eu tenho muito esses relatos do Maranhão, que são os pedágios que alguns indígenas cobram para se passar nas estradas dele, sobretudo à noite. Era disso que você estava falando do Maranhão ou era do Piauí, Maurício? Do Maranhão, professora. E lá, eu esqueci de relatar também que lá, quando não é pago esse pedágio, é até uma coisa que eles fazem que é feio. É feio e criminoso. Eles sobem nos caminhões e vão derramando a carga. Com o caminhão andando, eles vão jogando a carga no chão. Então, mas, Maurício, aí a gente tem que ter um cuidado como professor. Sabe por quê? A grande discussão nossa é o que leva essas aldeias e esses povos indígenas a fazerem isso, que é o total... Oi? No caso, a invasão das terras deles. Então, sabe, porque se você fala isso na sala como um professor, você vai estar reforçando o preconceito contra os povos indígenas, que eles são violentos, que eles fazem isso. O nosso cuidado, muitas vezes, o que esse grupo... porque, assim, isso, e eu conheço
esse relato, que isso acontece ali naquela estrada de Pedro II, não é? Quando você está indo dali para São Luís. Oi? Acho que a BR-300, eu até lembrei, falei o nome da BR, mas agora no momento eu esqueci. Eu não sei se é a 316, nem lembro qual é, não. Mas a situação acontece no Barra do Corvo. E você encontra essa situação, sabe aonde também? Na Transamazônica. Isso, também tem relatos de lá também. E aí, por exemplo, na Transamazônica, você encara, por exemplo, os povos indígenas muitas vezes fazem barricadas e não permitem que os caminhoneiros passem durante a noite. E se eles forçarem, eles podem fazer isso também. Mas você sabe por que eles fazem isso? Eles são contra a passagem dos caminhões durante a noite, porque mata muito animal. E aí, e aí vai acabando muito com a flora local. E aí, assim, né, o meu papel aqui, de novo, né, eu estou pensando assim, como que um povo, que são os povos indígenas, que já são tão estigmatizados, se a gente trazer isso, a gente vai forçar, vai levar mais ainda o preconceito. Então, assim, esse grupo do Maranhão, que eu já peguei esses relatos, não que eu passei por isso, tá? Mas eu já passei em outra estrada na Paraíba, que eu vivenciei isso com o carro que eu estava. Com os grupos cobrando pedágio, e aí eu paguei o pedágio mesmo, porque eu até acho que eles vivem com uma situação tão difícil que merecia mesmo. Mas ali, esse grupo do Maranhão, eles têm muito forte a questão de total abandono do Estado, e eles vivem em situação de mendicância, de mendigar mesmo, assim. Então, tem toda essa forçação pela situação mesmo de abandono do poder público, por ter tirado as terras deles, por eles não terem onde produzir, por eles não terem ferramentas, por eles não terem terra. Então, talvez não, é importante você trazer isso, mas também problematizar o porquê que isso ocorre, entendeu? Então, assim, no seu grupo, o que eu senti mais falta foi de vocês fazerem uma introdução à temática e depois de vocês irem trazendo atividade com os padrões de respostas e mais imagens. E a atividade, eu gostei que você pergunta quais são os povos indígenas que tem na sua região, que é exatamente a proposta da BNCC. Né? E aí vocês poderiam até, mas a gente sempre pede para o aluno aquilo que a gente ofereceu durante a aula, né? Então, era importante que vocês tivessem trazido mais essas imagens. Mas é só isso a contribuição que eu tenho para pensar essas aulas para o terceiro ano. Vocês querem pontuar alguma coisa da minha análise? Não, professor, eu agradeço mesmo, e a falha realmente foi no tratamento da informação. Mas eu tinha também informado sobre os garimpeiros e os grileiros, que acontece mais na região do Pará e do Amazonas. São as áreas florestais que lá, podemos dizer que lá a guerra mesmo existe mesmo, pelo fato da invasão das reservas. É muito triste essa realidade, né? Enfim, são coisas para a gente pensar, né? Grupo 4. O grupo 4 tratou sobre a diversidade, né? Faltou a Mona Lisa e a Daniele, falou sobre a diversidade de povos e costumes. E aí, eu fiquei, assim, quando eu vi a temática, eu morro de curiosidade, tem uma coisa que eu nem lembro que disciplina que eu dei, mas eu acho que foi de fundamentos quando eu dei para vocês, e eu sempre falei assim, né, o Maurício me deu uma aula sobre a carnaúba, eu tenho que sentar com o Maurício, ele tem que me explicar tudinho, que eu quero fazer um passo a passo para as aulas de EJA, um material didático mesmo, que eu sou muito fascinada por essa história eu vou falar, se eu falar errado, me corrija, Maurício. Palmeira, falei certo? Ela é uma palmeira, da classe das palmeiras. Isso, então, eu tenho muita vontade. Do mesmo jeito, agora, grupo 4, eu tenho muita curiosidade em aprofundamento na história dos árabes em Floriano. Sabe, essa questão é uma questão que a gente precisa de tratar mais. Então, vocês trouxeram, por exemplo, essa questão, vocês trouxeram a pizza, mas, assim, nesse momento, quando eu começo essa disciplina no quarto ano, esse conteúdo, eu preciso de partir da realidade dos povos
locais. Então, assim, seria muito importante, por exemplo, como que nasce Floriano, as margens, e isso vocês sabem muito mais do que eu, porque eu preciso estudar mais a história do Piauí e de Floriano, né? Então, Floriano é uma cidade que nasce às margens do rio Parnaíba e nasce por causa dos barcos, etc., do porto. Então, eu acho que seria importante trazer isso. Eu acho que foi a Deusiane que ela falou assim, a comida ficou muito forte, e eu que sou de fora, eu acho que o comércio de Floriano é muito árabe. A forma de se organizar, e assim, eu já não consegui entender tanto, e olha que de árabe eu só entendo da comida, porque eu gosto muito, eu não achei ninguém aí, me falaram que existem essas duas pessoas que faziam comida árabe, foi até Socorro Soares, uma vez que eu falei, eu não acho uma comida diferente, uma comida árabe, e a Socorro Soares falou assim, André, porque você não conhece Dona Fulana, eu pedi o endereço e ela nunca me deu o endereço dessa Dona Fulana, que para fazer aquela pasta de grão de bico que eu adoro. Então, assim, no trabalho de vocês, seria muito importante se vocês focassem na história de Floriano e dessa diversidade cultural. Porque Floriano é uma cidade muito estranha, gente. Desculpa eu falar assim, né? Mas eu estou falando estranha em que sentido? Vocês é uma cidade toda de imigração. O Brasil no sentido geral, mas Floriano, vocês têm gente de tudo quanto é lugar. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, o Nordeste é muito acolhedor. E quando eu cheguei, eu ficava pensando assim, o florianense não é dessa forma, mas é porque Floriano é todo de gente de fora. Eu acho que essa é uma coisa importante para vocês destacar, nessa questão da diversidade dos costumes. Né, dessa questão do estrangeiro em Floriano, né? Então, eu fiquei sentindo muita falta na aula de vocês, em vez de falar da pizza, em vez de falar do pão francês, em vez de falar do miojo, né, do lamen, se vocês tivessem focado nessa questão. Então, assim, começou uma aula de EJA para uma turma, é importante que vocês tragam essa diversidade, como essa composição da diversidade e desses costumes dos povos locais. Deu para entender um pouco, meninas? E a avaliação ficou boa de vocês? Grupo? Querem pontuar alguma coisa? Não? Então, eu vou para o quinto grupo. Meu Deus, está dando interferência demais lá no meio. Tá. Tudo bem, Deusiane? Então tá. E aí o grupo 5. Gente, essa temática eu acho fantástica para a gente poder abordar a cultura. E eu entendo mesmo a religião como um aspecto de manifestação cultural. Acho essa temática fantástica. Eu estou atualmente escrevendo um texto agora, já tem uns 2 meses que eu estou na escrita, eu tenho que entregar ele para a revista Educação e Realidade da Federal do Rio Grande do Sul até o final desse mês agora, de janeiro, para a primeira leitura. Mas, assim, gente, deixa eu só fechar a porta aqui, que o povo chegou aqui em casa agora. Pronto, desculpem que vocês também, a gente está em casa e eu não posso proibir ninguém de ficar o tempo todo se movimentando dentro de casa, né? Mas eu estava sozinha, só o pequeno antes, o pai dele chegou. Então, pensar a manifestação cultural por meio da religião. Então, eu penso muito isso, né? Vocês sabem que no mestrado e no doutorado eu estudei o ensino religioso enquanto disciplina escolar, e eu sempre falo que não precisa de ter uma disciplina ensino religioso. As questões das culturas religiosas e da ciência de religião, elas já estão presentes na disciplina de história, na disciplina de ciências, enfim, na sociologia e em outras disciplinas. Então, esse tema é muito importante. E aí, o primeiro ponto que vocês falaram, que eu vou reafirmar, né? Abordar a religião enquanto aspecto cultural. Dentro disso, vocês poderiam começar até levantando, né? Quais são as religiões mais presentes no município de Floriano?
ele é um município, sobretudo, católico, né? Então, assim, as religiões. Eu acho o Piauí muito católico, vocês podem discordar de mim, mas no sentido geral, eu acho que a religião cristã predominante no Piauí é o catolicismo, e depois vem as outras de matriz de base protestante, neoprotestante, e o que é chamado hoje evangélico, né? E aí, vocês colocam, assim, primeiras manifestações religiosas, aí vocês colocam o catolicismo em Roma. Cuidado com essa informação, porque aí ela vai ser uma das primeiras manifestações religiosas a partir do mundo, da visão ocidental, tanto que vocês viram que o hinduísmo, que é muito anterior ao cristianismo, vocês vão ver que as religiões muçulmanas, que são muito anteriores ao cristianismo. Então, isso é importante numa aula de história, a gente destacar que essa informação ela é do ponto de vista da história contada no Ocidente. E aí vocês vão pedir uma avaliação que fala da influência da religião no mundo. Eu acho que, assim, é muito difícil para o aluno conseguir fazer essa avaliação que vocês propuseram, porque seria importante, talvez vocês perguntarem qual que é a influência da religião para você. Né? Primeira coisa, lembra, não é sempre o eu na proposta da BNCC? Então, eu, dentro da minha sala, quais as manifestações religiosas que eu tenho? Eu acho que foi o Fernando, né? Tem religião de matriz africana, tem religião, porque senão a gente também fica muito focado como só existissem religiões cristãs. E como o Fernando falou, tem religiões africanas, tem religiões, o Francisco falou do hinduísmo, dos muçulmanos. Então, é importante, primeiro, eu tratar disso com os meus alunos, até para poder desenvolver cada vez mais as questões voltadas para a tolerância religiosa. Tá? Então, é importante numa aula dessa vocês partirem desses pontos, né? O Francisco, ele destacou a questão, assim, da importância de você colocar que todo mundo tem, o Estado, né? O Estado é laico. Por que o Estado é laico? É importante que ele seja laico, porque ele garante o meu direito de ser cristã, ele garante o meu direito de ser umbandista, ele garante o meu direito de ser muçulmano. Se o Estado coloca uma religião única, isso complica, porque tira o meu direito de vivenciar a minha religião, né? Se tira o meu, tira do outro, ou obriga todo mundo a ser igual. Então, essa discussão, ela é fundamental. O que eu só chamaria a atenção de vocês era começar pensando uma coisa mais no nível, de novo, regional, para depois local, regional, para depois nacional e depois pensar numa perspectiva mais mundial, tá? E essa atividade que vocês colocaram, ela é muito além, talvez fosse importante para essa discussão trazer mais esse sentimento de qual é a minha religião, qual que é a importância para mim, quais são as religiões dos meus colegas, como que a gente pode respeitar isso. Enfim, grupo 5, quer pontuar alguma coisa da minha análise? Professora? Oi, Francisco. Eu só queria fazer uma pontuação sobre a questão sobre a porcentagem que a senhora falou, qual é o mais, o catolicismo, o hinduísmo, enfim. Até no nosso trabalho, na minha parte, por exemplo, no meu slide, lá tinha. Só que mas você colocou do mundo. Só que, mas em função isso, só que em função do meu tempo, como nós já estava com um pouco do tempo quase que estourado, eu procurei não adentrar mais para não. Mas seria importante a gente trazer, pelo menos do Brasil, no caso, sobre essa questão de porcentagem. Mas a senhora está certa, está correta. Era mais ou menos sobre essa questão que eu queria exemplificar. Muito obrigado. De nada, obrigada a vocês. Gente, agora, rapidinho, o grupo 2, que estava com problemas no slide, vai apresentar, não vai, para eu ir encaminhando? Vamos, professora. Então, tá. Gente, já podem ir começando, então. Eu estou aqui colocando no WhatsApp para baixar, tá? Então, vocês já podem ir introduzindo o assunto com a turma enquanto eu estou baixando.
Vou começar aqui a apresentação, Jennifer. Pronto, meninas. São 8h26, podem começar. Agora tá ligado. Vamos começar aqui falando do plano de aula. Nosso tema é a passagem do tempo. Gente, eu tô aqui pertinho porque eu tô lendo os celular. Fica muito pequenininho. Os objetivos gerais. Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de mudança, pertencimento e memória. Identificar e organizar temporalmente fatos da vida cotidiana usando noções relacionadas ao tempo, antes, durante, ao mesmo tempo e depois. Objetivos específicos. Conhecer alguma das medidas do tempo, dia, semana, mês e ano, e respectivos instrumentos de medição, diferentes tipos de calendários e relógios. Refletir sobre a passagem do tempo. Conteúdo da passagem do tempo. Tempo de duração, 15 minutos. Recursos. Livro, folha A4, caneta, celular, notebook e slide. Metodologia. Aula expositiva dialogada e roda de conversa. Avaliação. Será pedido aos alunos que façam uma lista de atividades que eles realizem durante a sua rotina diária. Em seguida, pediremos que eles anotem o horário que realizaram cada atividade. E na próxima aula, iremos comparar com a rotina dos outros colegas. Pode colocar o slide. Tá, vou trocar aqui a apresentação, tá? Pronto, já está aparecendo, gente? Já, professora. Já. Pronto, né, professora? Sim, já está aí. Tá. Então, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a contagem do tempo. Então, sabemos que ao longo da história existiram vários tipos de instrumentos, né, para fazer a contagem do tempo. Por exemplo, nas comunidades rurais, eles não posso dizer, sabiam, né, pelo sol, o horário. Por exemplo, amanheceu, entardeceu. E vários tipos de relógio foram surgindo, né? Esse que a gente vê que tem os algarismos romanos. Agora tem o digital, que é o mais atual. Jane? A gente pode perceber que os instrumentos que a gente usa para contar o tempo, para medir o tempo, são os calendários. É uma contagem de tempo que vai... O calendário é uma forma de organizar durante o mês. Tem um calendário que ele vem com todos os dias do mês. E eu coloquei esse exemplo aí, que é um calendário que a gente costumava ter dentro da carteira. Que todas as lojas que a gente entrava, eles distribuíam esse calendário pequenininho, que vinha com todos os meses do ano, né? E o relógio, coloquei esse outro relógio aqui também, que ele não está em algarismo romano, que é mais parecido com o que a gente tem em casa. Daria?
Tá. Então, com isso, a gente queria que vocês pensassem na rotina que vocês têm e qual desses instrumentos vocês utilizam. A gente vê que a gente utiliza muitos instrumentos mesmo sem ver. Hoje em dia, a gente não utiliza muito o relógio, por exemplo. A gente utiliza mais o celular para ver o horário. Pode falar, Jenny. Um instrumento que a gente usa bastante, ou usava em casa, que era muito comum em toda casa, sempre tinha um álbum de fotografia, que a gente pode perceber que a gente tirava as fotos e cada foto determinava uma época, uma situação especial, uma data comemorativa, que era muito utilizado antes. Hoje em dia a gente tira foto no celular e nem se liga de imprimir, de colocar na parede. Por exemplo, eu tenho umas aqui na minha parede. Mas é uma coisa que a gente não tem mais costume de fazer, mas que antigamente era muito presente. E é isso, a partir disso, eu quero que os alunos, né, olhem as suas rotinas. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade. Terminaram, né? Sim, professora. A gente pede desculpa pelo equívoco, que a aula estava bem preparadinha, bonitinha, mas aconteceu imprevisto e é isso. Certo. Então, vamos lá, né? Assim, acaba que vocês tiveram um problema que vocês me comunicaram antes, e aí ficou um pouco com várias falhas mesmo, vamos colocar assim, né? Para ser, né, bem honestas uma com a outra. Quando a gente está pensando uma aula para o segundo ano, quais são alguns pontos que eu penso assim, que é fundamental que a gente pense, né? Ontem, para quem já assistiu a aula que eu postei ontem, a aula síncrona, assíncrona é a de hoje. Vocês devem lembrar que eu coloquei, assim, o que a gente precisa de pensar no primeiro ano? O mundo pessoal, né, que foi a aula do grupo do Báptico, que pensou nos alunos, em quais brincadeiras que eles praticavam, o que eles gostavam, né? Segundo, mundo social e formas de registro. Por que eu estou colocando aqui? O que vocês precisavam de destacar nessa aula de vocês? O tempo, né? Pensar esses objetos que medem o tempo dentro, que eles organizam o mundo social, né? Nossa vida social é toda organizada por hora. Eu fico aqui controlando meu tempo, vocês podem ver, dá 8h45, dá 7:50, eu já mando o link para vocês, aí tem toda uma organização de tempo. E qual que é uma parte fundamental para lidar com os nossos alunos da EJA? No caso, eles têm uma consciência do tempo, mas eles não sabem fazer o registro, tá? Então, dentro disso, o que é importante a gente trabalhar na sala de aula? O registro. Então, eles conhecem calendário de ver, mas eles sabem ler? Não necessariamente. Como vocês foram meus alunos de Fundamentos da EJA, vocês devem lembrar que eu contava muita história da minha mãe biológica, que não sabe ler e não sabe escrever, né? E a minha mãe, ela não sabe ler um número de celular, por exemplo. A minha mãe, ela não consegue ligar para a gente. Nesses dias eu estava conversando com ela, falei, minha querida, tanto se a senhora tivesse um WhatsApp, porque eu poderia te ver mais, a senhora poderia ver isso. E ela deu risada e falou, quero nem saber o que é isso. Né? Então, muitas vezes, no caso nosso, a gente precisa de trabalhar o registro. Então, era importante vocês trabalharem o relógio, mas, assim, por que o tempo é medido dessa forma? Quando surgiu essa contagem de tempo? Toda vez que eu vou trabalhar calendário na EJA, gente, é uma aula que é uma delícia, porque eu vou mostrar primeiro para o meu aluno, e que se eu perguntar para vocês aqui que estão formando em pedagogia, muitos não vão saber como que foi inventado o calendário, em que ano que foi inventado o calendário, qual foi o primeiro calendário,
né? E aí, por exemplo, essa aula que vocês deram tem super a ver com a aula sobre religião, porque foi a partir dos romanos, de uma... Então, é uma outra história para contar para vocês, mas assim, é o calendário gregoriano, enfim, mas tem tudo isso a ver. Então, o que era importante de vocês trabalharem, de pensar o registro das datas, o registro dos dias, o registro dos horários, e como que isso foi inventado, que isso é uma invenção social, né? E em decorrência também do tempo, não deu para vocês desenvolverem melhor a atividade e tudo, mas deu para entender, né, que é o meu objetivo aqui, e vocês pelo menos conseguiram passar um pouco disso para a turma. Qual que é a proposta do ensino de história para o segundo ano? Entender o mundo social, então o calendário, o relógio é uma forma de entender o mundo social e suas formas de registro que a gente faz por meio dessa organização de dia, noite, ano, enfim, né? O grupo que ficou com o terceiro ano, o tema é o quê? Sociedade e espaço. Então, o grupo trabalhou a diversidade cultural. O grupo do quarto ano trabalhou a diversidade dos povos e costumes, que é o quê? Trajetórias dos grupos humanos e movimentos populares, como está colocado na BNCC. E o grupo que ficou com o quinto ano, povos, linguagens e culturas, e apresentou o quê? A religião enquanto uma manifestação cultural. O que eu quero deixar aqui? No meu entendimento, vocês entenderam a proposta. Gente, é tudo muito raso, isso me dá uma angústia enorme. Mas vocês entenderam a proposta de qual que é o ensino de história do primeiro ao quinto ano, segundo a BNCC, tá? E que entendendo essa estrutura, então, que vocês possam, quando for dar as aulas de vocês, sempre fazerem... Gente, eu falo isso porque, assim, né, vocês têm muito aqui, que você já me acompanhou na RP, você já tiver outra disciplina comigo, você sabe como que eu acho que um pouco como eu penso. Então, assim, eu demorei a entender o regional. Eu sou professora há muitos anos. Eu brinco, né? Agora eu já estou falando que eu tenho 44, mas eu só faço em junho. Mas eu tenho 43 anos, eu tenho 20 anos de docência efetiva. E eu não dava conta de entender o regional e da importância de estudar o regional. Eu comecei dando aula de eixo em Belo Horizonte, em uma escola da região central de Belo Horizonte. E se vocês me perguntassem na época se eu falava disso, eu não falava. Porque eu não consegui... A gente sempre pega aquela história que está nos livros e que conta a história pelo ponto de vista de São Paulo, que é do pão francês, que é da pizza, sabe? A gente começa a estudar história pelo colégio jesuíta do centro de São Paulo. Quando eu vou trabalhar a história de Floriano, isso eu já aprendi. O que é? Floriano é uma cidade fantástica, que só ela e São Paulo são cidades formadas a partir de uma escola. Né? O Floriano é fundado a partir de quê? De uma escola. Agora, a gente me lembra o nome dele, do cara que era aquele engenheiro que funda a primeira escola de Floriano. Ninguém vai lembrar para me contar? O TCC da Já fiz até trabalho, mas não lembro, não. Gente, que vergonha. É um agrônomo, lembra lá? É o agrônomo Marcos Parente. Não. Gente, é um agrônomo que fez a primeira escola de Floriano, e Floriano nasce a partir dessa escola. No Brasil, é só São Paulo e Floriano, que são cidades que nascem a partir da construção de uma escola. Então, assim, vocês têm muita coisa para ir pensando nisso. Então, o que eu vou destacar para vocês? Comecem a pensar o ensino por meio da história regional, tá? Gente, no sentido geral, a IESA já fez a chamada que ela está acompanhando as entradas, saídas e tudo. Era esse o meu objetivo da minha aula de hoje, tá? Então, para o último grupo que apresentou, ficou uma aula incompleta por causa das questões, né? E era importante vocês pensarem mais no registro mesmo desses instrumentos que medem o tempo, tá bom? É isso, o grupo quer pontuar alguma coisa? Acho que não, professora. Tô tudo então, claro. Tá. Gente, nós terminamos...
Tá certo. Nós terminamos, então, por aqui. Lembrando, semana que vem é a última aula, vai ser microaula sobre geografia, tá? Na quarta-feira eu posto a aula gravada, explicando o conteúdo, e na quinta a gente fecha o nosso curso dentro dessa disciplina. Beijo, boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.